Heróis da Bíblia 2, Igreja Adventista lança seu novo jogo imersivo para jovens. Evangelismo no metaverso. Inaugurada a Advent City, o servidor oficial da igreja na plataforma Roblox. Inovação e fé. Evento Inovatec premia projetos que usam tecnologia de ponta para pregar o evangelho. O grande conflito em estilo japonês. A obra-prima de Ellen White agora em formato mangá, disponível nas maiores livrarias. Olá! Bem-vindo à agência de notícias do Ministério O Caminho. Hoje não vamos somente reportar uma notícia ou fazer uma análise. Hoje iremos fazer uma séria crítica, dar um clamor, algo que exige toda a nossa atenção, pois o que vamos tratar está contribuindo para a apostasia que retarda a volta de nosso Senhor. Vamos falar sobre o fogo estranho que está sendo oferecido no altar de Deus e sobre a nossa responsabilidade diante disso. Para que você possa se contextualizar, nos últimos anos, uma onda de inovação digital e cultural tem varrido a Igreja Adventista do Sétimo Dia, marcada por uma série de iniciativas de alto perfil destinadas a alcançar novas gerações em plataformas de entretenimento contemporâneas. A justificativa central para essa estratégia, ecoada consistentemente por seus líderes e desenvolvedores, é a necessidade missionária de ir onde as pessoas estão e falar a língua da nova geração. Um dos mais ambiciosos desses projetos é a incursão da igreja no metaverso, um universo virtual persistente onde as pessoas, representadas por avatares digitais, interagem em tempo real. Nesse ambiente foram estabelecidas igrejas virtuais, onde os usuários podem assistir a cultos, participar de estudos bíblicos e interagir socialmente, com o objetivo de criar uma comunidade de fé para aqueles que vivem primariamente em espaços digitais. Outra iniciativa de grande alcance é a criação de jogos na plataforma Roblox, um mundo online massivamente popular frequentado por milhões de crianças e adolescentes, onde os usuários podem criar e compartilhar seus próprios jogos. A divisão sul-americana, por exemplo, lançou o Heroes Bible Trivia Game, um jogo no qual os jogadores respondem a perguntas bíblicas para desbloquear personagens e avançar. O objetivo declarado é apresentar as narrativas da Bíblia de uma forma interativa e envolvente, utilizando a gamificação para estimular o aprendizado religioso. Paralelamente, no campo da adaptação cultural, destaca-se o projeto Missão Mangá no Japão. Reconhecendo a profunda influência das histórias em quadrinhos de estilo japonês na cultura local, a igreja desenvolveu uma versão do livro O Grande Conflito, em formato mangá, adotando a estética visual e a linguagem narrativa do meio para comunicar a mensagem adventista a um público que talvez nunca lesse o texto original. Essas não são ações isoladas, mas parte de uma tendência institucional mais ampla. Eventos como o Inovatec incentivam estudantes de teologia e tecnologia a desenvolverem novas ferramentas e aplicativos para a pregação do Evangelho, funcionando como uma espécie de hackathon para a inovação missionária. Colunas e artigos oficiais também têm sido publicados explorando a teologia por trás do uso de games e do entretenimento digital, argumentando que essas ferramentas, assim como a prensa de Gutenberg em sua época, são meios neutros que podem ser santificados para o propósito da evangelização. A estratégia, portanto, é clara e deliberada. Em vez de esperar que os jovens venham aos espaços tradicionais da igreja, a liderança está investindo recursos significativos para construir uma presença adventista dentro dos ecossistemas de entretenimento digital que hoje dominam a atenção e o tempo da cultura jovem global. A palavra de Deus nos dá ordens, não sugestões. O apóstolo Paulo ordena: "E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente." Tiago é ainda mais direto: "Infiéis, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus." E João nos adverte: "Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele." O princípio divino não é conformidade, mas transformação. Não é amizade, mas separação.
Com este fundamento inegociável em mente, perguntamos: como podemos, com integridade, pregar a separação do mundo se nós mesmos estamos construindo nossas tendas e gastando os recursos sagrados de Deus no acampamento do inimigo? Se a palavra de Deus por si só não fosse suficiente para nos deter, temos o testemunho direto do espírito de profecia, que descreve a natureza exata desses ambientes. Sobre o tipo de entretenimento encontrado em plataformas como Roblox e nos jogos em geral, a Pena Inspirada adverte no livro Mensagens aos Jovens. Muitos dos divertimentos populares no mundo hoje, mesmo entre aqueles que se dizem cristãos, tendem para o mesmo fim que os dos pagãos. Satanás os está constantemente engendrando para afastar a mente do sério trabalho de preparação para as cenas do futuro. A profecia afirma que estas são invenções de Satanás, e hoje a igreja não apenas permite, mas constrói a sua própria versão, paga por ela com dízimos e ofertas, e convida seus filhos para dentro. Mas o conselho vai além. Ele expõe o espírito que está por trás de toda competição. No livro O Lar Adventista, a serva do Senhor declara: soubemos que enquanto os estudantes estavam disputando uma partida, anjos maus se encontravam presentes, contendendo pela vitória. Todo jogo em que se empenham unicamente para a própria glorificação, ou em que aprendem a nutrir o espírito de rivalidade e contenda, é um meio pelo qual Satanás opera a fim de introduzir em seu coração as más qualidades de seu caráter. Pense nas implicações disso: anjos maus presentes, Satanás operando. O que estamos realmente fazendo quando criamos um jogo bíblico? Estamos, na prática, convidando potestades das trevas para ensinar rivalidade e orgulho aos nossos filhos, sob o pretexto de evangelismo. É uma contradição terrível e perigosa. E o que dizer dos recursos sagrados de Deus, o tempo e o dinheiro? Sobre o desperdício do tempo que deveria ser usado para a preparação, no livro Conselhos aos Pais, Professores e Estudantes, o alerta é direto. Não temos tempo a perder em divertimentos que produzem excitação. Temos uma obra solene a fazer: preparar-nos para os grandes acontecimentos que estão iminentes diante de nós. E sobre o dinheiro, o dízimo e as ofertas que financiam esses projetos, a advertência é severa. Em Conselhos sobre Mordomia, lemos que o Senhor reprova o despêndio de dinheiro em coisas que são desnecessárias, quando a sua causa precisa de recursos. Os que gastam o dinheiro do Senhor para a sua própria satisfação egoísta terão de prestar contas a Deus. Estamos usando o tesouro sagrado destinado à pregação final do Evangelho para construir entretenimento. Teremos de prestar contas disso. Se o conselho profético não é suficiente, olhemos para os frutos já evidentes no mundo. A plataforma Roblox, escolhida para hospedar um jogo adventista, é descrita pela imprensa secular como um campo minado. É um ambiente com inúmeras e chocantes denúncias de abuso infantil, grooming, que é o processo pelo qual um predador manipula e cria um laço de confiança com uma criança para fins de abuso, e exposição a conteúdo sexual explícito. Existem jogos de prostituição nesta plataforma, jogos que promovem a frieza do assassinato, que despertam a ira, a cúpida, a ganância e a mentira no caráter de uma criança. A pergunta precisa ser feita, de forma direta: como pode a igreja, que deveria ser a guardiã da pureza de nossas crianças, deliberadamente criar uma ponte para um território que até os incrédulos denunciam como um covil de predadores? E o que dizer dos mangás? Adotamos o estilo, mas ignoramos que este estilo é inseparável de uma cultura que popularizou a violência, o ocultismo e a hipersexualização. Será que Satanás, que por décadas usou esta ferramenta para seus fins, de repente a abandonou para que o Evangelho pudesse usá-la? A mensagem implícita nesta estratégia é assustadora. O que Satanás criou é mais eficaz para pregar o Evangelho de Cristo do que os métodos que o próprio Deus nos entregou. A palavra de Deus nos ordena: pelo que retirai-vos do meio deles, e apartai-vos, diz o Senhor,
e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. 2 Coríntios 6,17. A estratégia atual é tocar no imundo, batizá-lo e chamá-lo de missionário. Mas a história e a Bíblia ensinam que o resultado é sempre o oposto. É o sagrado que se torna comum. O Evangelho não é um produto a ser comercializado, não. Ele é o poder de Deus para a salvação. Quando jogamos esta pérola de grande valor no mesmo ambiente de jogos viciantes e perigos morais, nós não elevamos a plataforma, nós rebaixamos a pérola. Diante deste quadro, meu irmão, o silêncio é cumplicidade. Faço aqui um apelo direto a você, membro fiel, pai, mãe, líder que ama esta igreja e a verdade que ela representa. Primeiro, não compactue, não promova, não participe, não entregue seus filhos a essas iniciativas. Proteja seu lar do mundanismo, mesmo que ele venha com o selo da igreja. Segundo, questione, pergunte com amor, mas com firmeza, por que os dízimos e ofertas estão financiando projetos que contradizem frontalmente a palavra de Deus e o espírito de profecia? E terceiro, exorte, com lealdade inabalável à verdade. Fale, mostre os conselhos, apresente os perigos, clame por uma reforma. O poder de atração do Evangelho nunca esteve em sua semelhança com o mundo, mas no seu glorioso e transformador contraste com ele. Que Deus nos dê coragem para sermos de fato um povo separado.